de hoje lá do Instagram que eu postei, eu acho que essas imagens aqui circularam o mundo inteiro hoje, tá? Desse casal aqui defendendo a casa deles. E foi um motivo que, na realidade, criou muitas chamadas fake news, né? Que são as notícias falsas aqui no Brasil por meio das mídias tradicionais. O que que acontece? Desde a semana passada, o Portal InfoArmas começou uma campanha onde a gente tenta esclarecer e reverter fake news divulgadas pela mídia tradicional, né, sobre armas de fogo. A maioria da mídia é abertamente contrária à liberação de armas de fogo e tudo mais, e acaba noticiando de maneiras tendenciosas e pouco analíticas o que acontece no mundo quando o assunto é arma de fogo e quando o assunto envolve armas de fogo, né? No caso aqui, a maioria da mídia nacional botou esse tipo de notícia aqui, ó. Casal aponta armas para manifestantes durante protestos nos Estados Unidos. Tá, a primeira coisa que me chama atenção aqui nessa notícia, tá? Não é o fato de serem protestos, não é o fato deles terem errado a quantidade de pessoas, que na realidade são 300 pessoas, segundo a estimativa lá dos Estados Unidos, depois eu mostro, mas de ter chamado de manifestantes. O que que acontece? Manifestante é quem manifesta, se manifesta sobre algum assunto, a gente já fez várias manifestações aqui no Brasil contra a corrupção, contra tudo, em local público, né? Ou com o consentimento do dono do local, do terreno, coisa para fazer o protesto. O que que acontece? Essa manifestação aqui aconteceu não no bairro nobre, como mostra aqui, caminhavam em bairro nobre. Eles não caminhavam em bairro nobre. O que que aconteceu foi isto aqui, ó. Esse aqui é uma agência lá dos Estados Unidos, mais conservadora, né, chamada Fox News, que o que que acontece? Eles quebraram as barreiras de ferro, os portões de ferro da propriedade, ameaçaram os donos antes dos donos pegarem as armas e se defenderem lá dentro. O que que aconteceu? Aqui embaixo tem o portão. Isso aqui não era um bairro nobre, isso aqui era uma comunidade fechada, era um condomínio. É muito comum nos Estados Unidos que as pessoas vivem em condomínios fechados. Eles não vivem em ruas abertas como a gente vive aqui no Brasil. Então, o que que acontece? Esses que até aqui fora eram manifestantes, eles decidiram quebrar o portão dessa comunidade rica aqui de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, porque aqui dentro mora a prefeita da cidade, né, dentro dessa comunidade, uma das residentes é a prefeita. O que que aconteceu? Aqui não caracteriza mais local público, eles quebraram o portão, dois portões na realidade, esse portão foi o primeiro a ser quebrado, depois eles quebraram o de carros também, e invadiram esse condomínio. A partir do momento que eles invadiram esse condomínio, eles não são mais manifestantes por uma causa. Eles são invasores do condomínio. Eles são invasores de uma propriedade privada. E o que, que acontece nos Estados Unidos? Uma propriedade privada nos Estados Unidos, principalmente St. Louis, né? No Missouri, desculpa, no estado do Missouri, ele é considerado eles têm lá uma legislação chamada Castle Doctrine, que o que, que basicamente é? A doutrina do castelo. Eles consideram que toda propriedade privada, quando você é dono dela total ou parcialmente, como no caso de um condomínio, eles são donos da casa, mas eles são parcialmente donos do condomínio, eles são condôminos. Eles têm total e completo direito ao uso de força letal, contra os invasores, intruders, invasores. O que que acontece? A partir do momento que aqueles 300, que aqui na Fox News diz que são 300 mais ou menos invasores de propriedade, né, que não são manifestantes, a partir desse momento, esse casal já poderia ter aberto fogo neles. Eles não precisariam ter dado aviso de advertência, eles não precisariam ter avisado, eles não precisariam estar com as armas veladas dentro de casa, eles podem sim ter a atitude que eles tiveram de pegar as armas, irem para frente da casa e defender sua casa. Tá? Isso é um direito legal deles. Está previsto nessa legislação aqui, ó, quem quiser depois procurar
O site se chama State Laws Find Law, e daí procura por Missouri Self-Defense Laws, tá? Ele lista a legislação vigente no local e todos os detalhes, né, que envolve o uso letal da força. O que acontece? A reação desse casal foi tão legal no sentido da legalidade nos Estados Unidos que o xerife, que é o responsável pela área, não prestou nenhuma queixa contra o casal. Mesmo o casal, muita gente está falando por causa que ela aponta a arma e bota o dedo no gatilho, e assim, ó, eles são totalmente despreparados, tá? A ação que eles tiveram, o modo como ele segura a arma, o modo como ela se porta com a arma, são totalmente despreparados, falta treinamento. Mas o que acontece? A partir do momento que tu se sente ameaçado dentro da tua casa, lá naquele local, tá? A legislação local, você tem o direito de reagir dessa maneira. Então, o que acontece? O xerife disse, eu não posso acusar ela de assalto, que seria agressão, né, ou ameaça aqui no Brasil, porque ela estava no direito dela, ela se sentiu ameaçada, ela estava dentro da casa dela, quando 300 invasores entraram da rua, ela tem total e completo direito. Ele, por mais que estava com a arma, vamos dizer assim, na horizontal, e a gente sempre fala do low ready ou do high ready, né? O que acontece? Isso aqui é uma doutrina dos anos 80, e mesmo que ele varreu a mulher dele, e na realidade o pessoal do protesto, né, vamos dizer assim, entre aspas, por favor, ele não caracteriza porque ele em momento algum simula que vai atirar neles ou bota a coronha no ombro. Então é outro argumento, né, no caso, a favor deles. Eu só queria trazer esse papo para vocês aqui. Eu peço assim, ó, que encarecidamente, se gostaram da análise, se concordam da análise ou se discordam da análise, comentem aqui, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, para que a gente possa chegar mais gente e mostrar que na realidade nem tudo que aparece aqui no Brasil e até mesmo lá fora, ó, lá fora é isso aqui, ó, também mesma ah, estilo de notícia que aconteceu aqui no Brasil no G1 e na Band. A gente tem que ficar bem de olho, porque isso aqui não é porque tá no G1 que é verdade. E é normalmente essa argumentação que, por exemplo, os nossos políticos aqui, ou até mesmo o Facebook, Instagram, outras redes sociais, utilizam para dizer: não, você está errado, você está divulgando fake news. Não, eu não estou divulgando fake news. Quem está divulgando fake news é o veículo de mídia. E a gente busca sempre com que eles façam uma retratação, uma coisa, mostrando que eles estavam errados, porque como a gente viu aqui, os donos da casa não estavam errados. Eles podem ter sido um baita de uns, ah, vamos dizer assim, uns despreparados, no sentido da maneira como eles estavam segurando a arma, da maneira como eles reagiram, mas com certeza eles estavam totalmente dentro da lei. Foi isso que aqui a lei diz, e também foi isso que o xerife da cidade, na análise da Fox News, né, quando eles noticiaram, mostrou. Então, particularmente, eu acho que a gente tem muito a progredir aqui no Brasil nessa questão, tá? E a gente aqui do portal, eu como diretor do portal e os autores, a gente quer realmente ajudar o brasileiro a ter uma qualidade melhor de informação e não cair nessas fake news, tá bom? Então, se você não deixou o like aí, por favor, deixa o like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo, tá bom? E não se esquece de deixar no comentário de vocês se vocês concordam ou não com essa análise.